Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, queridos! Fala, minhas potências elevadas ao infinito e além. Quem vos fala é o professor Arion Charlon. Pode me chamar só de Arion. Lá nas redes sociais, @ArionChao, acredito que tem só um. E lá você encontra algumas dicas, macetes e bizus que podem aproximá-los e aproximá-las da tão sonhada aprovação. Vamos iniciar, de fato, uma aula de Geografia do Brasil com o tema Recursos Naturais, Aproveitamentos e Desperdícios. Essa é uma disciplina extremamente coringa, não é puxando a sardinha para o meu lado, já puxando, mas de fato essas disciplinas de conhecimentos regionais, conhecimentos municipais, geografia, história, atualidades, conhecimentos gerais, via de regra, a concorrência negligencia. E você, de fato, se não negligenciar, irá sair na frente. Então, pegue o seu bloco de anotações, o seu tablet, o seu iPad, o seu smartphone, não importa, e anote tudo que foi importante nessa aula de resolução de questões ou resolução de exercícios. Joinha? Moçada, então bora lá. Quando falamos de recursos naturais, estamos falando de recursos energéticos, recursos hídricos, tá? Recursos minerais, ou seja, potencialidades naturais que existem no território brasileiro. Um território com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto país em extensão territorial do mundo e que irá apresentar, de fato, muitas potencialidades para que a economia possa explorar. Joinha. Contudo, toda e qualquer atividade econômica, ela irá trazer muitos impactos inerentes a ela, impactos socioambientais. Então, nessa aula, na resolução de questões, além de explorar essas potencialidades, os desperdícios, como tem no tópico, vamos também explorar os impactos socioambientais e medidas que são tomadas para minimizar esses impactos. Belezinha, joinha, tranquilaço. Então, bora iniciar com a resolução dessas questões. Vem comigo. Queridos, quando falamos de impactos ambientais, a gente fala, claro, de questões ambientais no geral, tá? Então, olha aí essa questão de número 1. Deixa eu colocar aqui o laser para vocês que vocês possam ir acompanhando. Joinha? Então diz o seguinte, olha só, acompanhem comigo. No que se refere a questões ambientais e a política ambiental, julgue o item a seguir. Olha só a afirmativa.
as atividades e as atitudes dos seres humanos que agem como protagonistas dos acelerados processos de alterações climáticas, de perdas de espécies e de habitat, entre outros, podem gerar impactos ambientais. Ora, mencionei há pouco tempo que toda e qualquer atividade antropogenética ou antrópica, em outras palavras, humanas, atividades econômicas, irão ocasionar impactos socioambientais, quer seja em menor ou em maior grau. Joinha. E claro, esses impactos ambientais poderão desencadear muitas mudanças, alterações e metamorfoses na natureza, quer seja alterações climáticas vinculada à emissão dos gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis ou hidrocarbonetos como petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto betuminoso, que quando queimados liberam gases como dióxido de enxofre, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido nitroso, e esses gases podem de fato, nessa relação terra-atmosfera, trazer muitos impactos para a nossa vida, né? Agravamento do efeito estufa, desencadeando o aquecimento global e mudanças climáticas, né? Chuva ácida, ilha urbana de calor, enfim, são alguns impactos ambientais que podem surgir atrelados a algumas atividades econômicas e humanas. Joinha, belezinha, bem como também alteração e mudanças em habitats, em ecossistemas, como alteração do ciclo ou da cadeia alimentar, alteração de relações ecológicas importantes, enfim. Então, via de regra, os impactos ambientais, eles serão inerentes às atividades econômicas, quer seja em menor grau ou em maior grau, mas toda e qualquer atividade econômica humana traz impactos à natureza, ao espaço físico ou fisiográfico. Joinha? Então, essa afirmação está gritando de certa. Show? Tranquilaço, uma questão bem leve, bem tranquila para a gente iniciar essa aula. E aí, diga de onde vocês estão, façam os comentários devidos. Qualquer pergunta, fique à vontade que a gente vai construindo o conhecimento. Lembrem que o conhecimento ele é construído. Show de bola? Tranquilaço? Questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte. Vem comigo, moçada, para que a gente possa, de fato, explorar a questão número 2. Diz o seguinte, olha só, os ecossistemas interagem com outros ecossistemas, o solo, o clima, o relevo, a água e a ação humana. Com relação a esse assunto, julgo o item que se segue. Então vem comigo aqui, ó. Que diz o seguinte, a demanda por energia retirada da natureza e a não reposição desses recursos aumentam os problemas ambientais, como a degradação das coberturas vegetais no planeta. Então, repetindo, a demanda por energia retirada da natureza e a não reposição, isso quer dizer o quê? A exploração das potencialidades dos recursos minerais, quer sejam eles minerais metálicos, extração de ferro, manganês, estanho, bauxita que se extrai o alumínio, bem como a extração de minerais não metálicos, esses minerais, a atividade mineradora, a extração de recursos hídricos em bacias hidrográficas e corpos hídricos fluviais importantes, rios importantes, mananciais, reservatórios subterrâneos ou aquíferos, enfim. Então, a extração, a utilização desenfreada desses recursos minerais, recursos hídricos, recursos energéticos, extração de hidrocarbonetos ou combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, sem a reposição ou sem uma extração sustentável, equilibrada, pensando também nas futuras gerações,
ou, sobretudo, também equilibrando aquilo que tem um ciclo natural daquilo que não apresenta um ciclo natural, enfim, faz com que, de fato, os problemas ambientais, os impactos, a degradação se torne cada vez mais visível, intensa, robusta, tá? Como, por exemplo, claro, a degradação das coberturas vegetais no planeta. E quando a gente fala de coberturas vegetais, lembrem que as coberturas vegetais elas são importantes em vários cenários, desde o processo de transpiração, mantendo a concentração de água em estado gaseificado ou gasoso na atmosfera, em estado de vapor, no processo de transpiração, bem como a retenção de gás carbônico, bem como também o equilíbrio e a manutenção de matéria orgânica na superfície do solo, o humus, através da decomposição de restos de folhas, bem como também no equilíbrio das relações ecológicas e todo um cenário faunístico, tá? Cadeia alimentar, ecossistemas, habitats. Então, de fato, as coberturas vegetais, elas são muito importantes e quando elas são retiradas, degradadas, sem um reflorestamento planejado, ordenado, equilibrado, sem um replantio, os impactos ambientais que são indissociáveis das atividades econômicas se tornam cada vez mais complexas, podendo ocasionar situações irreversíveis, tá bom? Então, de fato, a demanda por energia retirada da natureza e a não reposição desses recursos aumentam sim os problemas ambientais, como, por exemplo, entre vários que eu já citei, que eu vou citar ao longo dessa aula de resolução de questões ou de exercícios, a degradação das coberturas vegetais no planeta. E não é muito diferente do Brasil. Ora, quando a gente fala de coberturas vegetais, a gente tem sim alguns biomas, algumas vegetações extremamente comprometidas, como por exemplo a Mata Atlântica, que fica no litoral, que hoje, segundo as literaturas brasileiras, segundo os materiais, artigos e produções científicas, nós só temos hoje de 5 a 7% da mata original. 93 a 95% da Mata Atlântica foi devastada. É claro, é óbvio que está muito vinculado aos ciclos econômicos, processo de ocupação e de exploração do território brasileiro. 30 anos de pau-brasil, mais de um século de cana-de-açúcar, atividade mineradora, café, que mesmo essa atividade se concentrando no interior, era destinada até os portos no litoral para serem exportados, processo de ocupação humana, que historicamente essa concentração humana sempre se deu no litoral brasileiro. Nós podemos citar também o processo de urbanização e industrialização. Ora, ninguém constrói casas em cima de árvores, não é pica-pau. Então, essa vegetação foi muito degradada, muito retirada, e hoje nós temos, além de uma vegetação de remanescentes, de manchas de Mata Atlântica, espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção. Ela é considerada, inclusive, um hotspot, um bioma que é necessário ter um olhar especial, porque, de fato, tem espécies ameaçadas de extinção e tem áreas remanescentes apenas, tá? E manchas. Assim como o Cerrado também, no centro-oeste e em boa parte do Brasil, a savana brasileira, né, predominando no centro-oeste, também é um hotspot, um ponto quente, uma área sensível com espécies ameaçadas de extinção e que tem passado nas últimas décadas um processo de degradação muito intenso, relacionado, muito embora, a um cenário de expansão e de avanço da fronteira agrícola ou agropecuária, desde a década de 70 do século XX até o presente momento. Então, para a gente não prolongar tanto, a questão número 2 está gritando de certa, tá? Então, de fato, a demanda por energia retirada da natureza e a sua não reposição traz vários impactos, entre eles a degradação em coberturas vegetais no planeta. E no Brasil não é diferente. Joinha, belezinha, tranquilaço, moçada, meninada, olha só. Questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte, vem comigo aqui, tá? Acompanhe.
As questões socioambientais têm ganhado destaque nas discussões sobre o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. Nesse contexto, diferentes ações buscam conciliar o uso dos recursos naturais com a preservação do meio ambiente. Considerando essa perspectiva, as políticas de preservação e conservação ambiental têm como objetivo, letra A, impedir qualquer tipo de utilização dos recursos naturais, garantindo a manutenção integral das áreas naturais existentes. Não, calma, vamos lá. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico vinculado a uma conservação, a uma preservação, a uma salvaguarda dos recursos naturais, entra um tema que se popularizou no século XX chamado de desenvolvimento sustentável, que de fato esse termo tem como conceito explorar os recursos naturais, quer sejam eles energéticos, hídricos ou recursos minerais, sem comprometer as futuras gerações. Se você que está me assistindo necessita desses recursos, se eu necessito, os nossos filhos também necessitarão, os nossos netos, bisnetos e assim por diante. Então, a máxima do desenvolvimento sustentável é essa. É claro que quando a gente fala em preservação, conservação, salvaguarda, né, equilíbrio ambiental daquilo que é explorado com aquilo que de fato se faz necessário ter um cuidado maior para que os impactos não sejam cada vez mais intensos do que já foram, né? É sabido por todos nós que os impactos ambientais eles se aceleraram muito a partir das revoluções industriais, tá? Desde que o homem explora o espaço natural ou físico, ele impacta o meio ambiente, ele impacta o espaço natural ou físico, tá? Só que essa pegada ecológica, esse impacto que geramos no espaço físico ou natural, é um impacto que de fato ele é muito diminuto comparado ao impacto gerado pela espécie humana, né? E pelas atividades econômicas a partir da Revolução Industrial, da primeira revolução no século XVIII, caminhando aí a segunda no século XIX, em parte do século XX, chegando até a terceira Revolução Industrial, até o presente momento, Indústria 4.0, mas enfim, as revoluções industriais foram de fato um cenário que trouxe todo um processo de intensificação, de robustez para esses impactos ambientais, certo? Só que, quando a gente fala em preservação, em conservação e salvaguarda, as discussões, os debates, os encontros, os diálogos foram muito recentes. Só para que vocês tenham uma ideia e anotem, se vocês estão aí com um bloco de anotações, um caderno, um iPad, um tablet, um smartphone, anote o que eu vou dizer. O primeiro grande evento organizado pela ONU, evento ambiental, só aconteceu somente na segunda metade do século XX, e para ser mais preciso, em 1972, na capital da Suécia, lá na Escandinávia, chamada Estocolmo, em que esse evento, de fato, ficou conhecido como Conferência de Estocolmo. De lá até o presente momento, houveram outros eventos, encontros, conferências, convenções, diálogos, para tentar frear os impactos ambientais, equilibrar essa relação entre desenvolvimento econômico e preservação, conservação, salvaguarda do espaço natural, do meio ambiente, né? Fazendo uma linha do tempo bem resumida para a gente não perder tempo. Nós tivemos Conferência de Estocolmo em 72, a gente teve em 82 Estocolmo mais 10, que marcou 10 anos após a primeira conferência. Ela aconteceu em Nairobi, no Quênia. Posteriormente, década de 80 ainda, 84, 85, 87, tivemos eventos importantes como Convenção de Viena, Protocolo de Montreal, que freou a emissão dos clorofluorcarbonos, os CFCs,
gases que eram liberados pelos aerosóis, ar-condicionados, refrigeradores, e agravava o chamado e a popular buraco na camada de ozônio, que diminuía a concentração de ozônio na atmosfera, né? Na década de 90, tivemos um evento que marcou, em 1992, né? Teve um evento chamado Eco 92 ou Rio 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui mesmo no Brasil. E foi um marco, porque até então não tinha tido um evento tão grandioso, e esse evento foi o evento que marcou o maior número de nações participando, nações reconhecidas pela ONU. Se popularizou o termo desenvolvimento sustentável, foi criada uma cartilha chamada Agenda 21, com metas e objetivos para o século 21. Caminhando em 1997, teve um outro evento importante chamado Protocolo de Quioto, que aconteceu no Japão, que popularizou termos como aquecimento global, mudanças climáticas. Os países começaram a discutir sobre a emissão dos gases de efeito estufa, a necessidade de controlar essa emissão para, de fato, equilibrar e controlar também o aquecimento global e as mudanças climáticas e as consequências desse aquecimento global, do agravamento do efeito estufa. Caminhando mais um pouquinho, em 2002, tivemos a Rio+10, que marcou 10 anos após a Rio 92, o Eco 92. A Rio+10 aconteceu em 2002 e esse evento não foi no Brasil, apesar de ter esse nome, Rio+10. Rio+10 é em virtude de 10 anos após a Rio 92. E ela aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, tá? 20 anos após a Eco 92, a gente tem aí 2012, tivemos a Rio+20, e aí de fato aconteceu no Rio de Janeiro, né? Discussões sobre o que tinha avançado lá da Eco 92, daquela cartilha, né? Da Agenda 21, o que os países avançaram, o que retrocederam, o que está estagnado, e aí o último grande evento internacional, um aconteceu em Paris, em 2015, ficou conhecido como Acordo de Paris. Outro aconteceu no mesmo ano, em Nova York, em que foi definido as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 ODS. E claro que a gente também precisa mencionar que todos os anos a ONU organiza um evento chamado de COP, a Conferência das Partes, que a última COP, a COP 30, aconteceu no ano passado, em 2025, no Brasil, no coração da Amazônia. É um evento com tacacá, tucupi, joelma e tudo tem direito lá em Belém do Pará. Enfim, então de fato esses eventos são muito importantes, esses diálogos, essas discussões, para que os países possam se comprometer, possam dialogar e pensar em saídas para equilibrar o futuro do planeta, emitir menos gases de efeito estufa, pensar em uma transição energética, em recursos, em fontes renováveis e limpas, né? Enfim, salvaguardar as coberturas florestais, os mananciais e corpos fluviais ou rios. Então, de fato, esses eventos, esses encontros e essas conferências são muito importantes. Dito isso, vem para a questão, para a gente não prolongar tanto, né, moçada? Então, diz o seguinte, olha só. Considerando essa perspectiva, as políticas de preservação e conservação ambiental têm como objetivo, letra A. Letra A. Diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o pincel aqui. Pronto, vamos lá. Impedir qualquer tipo de utilização. Não impedir qualquer tipo de utilização. E é claro que hoje também nós temos uma legislação que ampara, como o Código Florestal, outras legislações que irão proteger, salvaguardar e, sobretudo, criar diretrizes
para o uso de recursos naturais, quer seja no mundo, quer seja no Brasil, que é o nosso recorde de estudo, tá? E dito isso, nós temos unidades de conservação, essas unidades de conservação tanto integral, que tem uma restrição muito maior ao uso, está muito voltada apenas para estudos científicos, pesquisas, visitações, e nós temos as unidades de conservação sustentáveis, que aí nós temos as reservas de desenvolvimento sustentáveis, nós temos as APAs, Área de Proteção Ambiental, entre outras que de fato podem ser exploradas, mas de maneira equilibrada, quer seja pela comunidade tradicional local, quer seja também pelo próprio Estado, tá? Mas sempre pensando de uma forma equilibrada e sustentável a exploração desses recursos. Letra B, promover o uso sustentável, olha só aqui, promover o uso sustentável dos recursos naturais, conciliando atividades humanas com a conservação dos ecossistemas. Beleza, aqui de fato é uma máxima do desenvolvimento sustentável. Explorar os recursos naturais, energéticos, hídricos, sem comprometer as futuras gerações, de forma equilibrada, sustentável. Então tá bonitinho, né? Mas vamos pular. Alternativa C. Ampliar a exploração econômica dos recursos naturais para promover o crescimento econômico das regiões. Ampliar a exploração econômica dos recursos naturais para promover o crescimento econômico, sem nem levar em consideração um equilíbrio, uma exploração sustentável, sem levar em consideração as potencialidades naturais, os impactos gerados por ela. Não, né? Tá muito solta. Alternativa D, transferir a responsabilidade pela conservação ambiental exclusivamente para organizações internacionais. Ora, exclusivamente para organizações internacionais? Não, né, gente? Exclusivamente não, né? Até porque se as potencialidades naturais, os recursos se encontram dentro da delimitação brasileira, nada mais justo do que o Estado proteger, salvaguardar, criar leis para, enfim, essas leis orientar, né? Essas leis mencionar as diretrizes necessárias para um desenvolvimento socioeconômico equilibrado, sustentável em território nacional. Então, nada de organização internacional não, tá, gente? Tragar recursos para o cenário internacional, jamais. Então, nosso gabarito, alternativa B, tranquilaço, belezinha. Bora lá, questão de número 4, a questão diz o seguinte, acompanhe comigo aí, tá? Diz o seguinte: a transformação dos elementos naturais em recursos passíveis de aproveitamento econômico. Deixa eu colocar aqui o laser para que vocês possam ir acompanhando. Vem comigo. A transformação dos elementos naturais em recursos passíveis de aproveitamento econômico é um processo que envolve múltiplas dimensões. Essa transformação está condicionada. Então aqui diz o seguinte, ó, a transformação dos elementos naturais em recursos passíveis de aproveitamento econômico é um processo que envolve múltiplas dimensões. Essa transformação, tá, está condicionada, letra A, a disponibilidade dos elementos naturais, independente do contexto histórico. Não, gente, não, né? Não só independente do contexto histórico, mas também em relação aos impactos gerados por essas atividades, se tem outros recursos menos impactantes, qual a relação dessas atividades e desses recursos, por exemplo, com o cenário local, com comunidades tradicionais, quer sejam elas litorâneas, quer sejam essas comunidades ribeirinhas, quer sejam de povos originários ou indígenas, quer sejam de quilombolas, tá? Então, não.
Alternativa B, a capacidade técnica e as demandas socioeconômicas de cada sociedade em determinado período. Tá bonitinha, né? Nem tudo que é passivo de exploração, de fato, é possível ser explorado. Porque é necessário ter capacidade técnica, desenvolvimento científico e tecnológico para explorar da melhor maneira possível, sem comprometer o meio ambiente ou comprometendo menos, né? E, sobretudo, muito vinculado às demandas, às necessidades daquele dado momento, daquele agrupamento humano, daquela sociedade, quer seja de uma unidade federativa ou estado, quer seja de um município ou de um conjunto de municípios, quer seja de um estado-nação ou país, tá bom? Então tá bonitinha. Mas vamos caminhar. Alternativa C. Está condicionada às condições climáticas favoráveis que permitem o uso dos bens naturais. Não só, né? Não só. A transformação dos elementos naturais em recursos passíveis de aproveitamento não está só vinculada às condições climáticas, também a elas que permitem o uso, mas tem vários outras condições, outros parâmetros que precisam ser analisados para, de fato, aquela potencialidade, aquele recurso ser transformado em um recurso aproveitável, vamos utilizar esse termo. Tá? Alternativa D, a instabilidade, não, a estabilidade dos ecossistemas frente às intervenções antrópicas. Então está condicionada à estabilidade? Não, né? Porque, de fato, se fosse condicionada à estabilidade, não teria nem essa exploração, não seria visível a transformação dos elementos naturais em recursos passíveis de serem explorados, serem aproveitados, né? Até porque toda e qualquer atividade mencionada no início dessa aula traz impactos, degradação, tá, do meio ambiente, quer seja em menor ou em maior grau. Show? Então o gabarito ficou fácil. A alternativa B tá bonitinho, tá, gente? Ó, a capacidade técnica e as demandas socioeconômicas de cada sociedade em determinado período. Show de bola. Show de bola. Então, gabarito alternativa B. Questão 5. Diz o seguinte. Vem comigo. Ela é um pouquinho maior, então vem aqui comigo, tá, gente? Olha só. Diz o seguinte. Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas colocar aqui o laser para vocês acompanharem. Olha só. Preservar o meio ambiente é um ato importante não só para a humanidade, mas para todos os seres que habitam a Terra. Afinal, é nele que estão os recursos naturais necessários para a sua sobrevivência, como água, alimentos e matérias-primas. Sem esses recursos, todas as formas de vida do planeta poderão acabar. Ao longo da existência humana, muitos recursos naturais foram sendo degradados. Isso ocorreu por meio da queima de combustíveis fósseis ou hidrocarbonetos, sobretudo petróleo, carvão mineral e gás natural. Show? Descarte de lixo e esgoto em rios, mananciais, corpos hídricos marítimos, oceanos e mares, crescimento desordenado sem planejamento das cidades, um crescimento repentino e desordenado, trazendo muitos problemas urbanos e industriais, a gestão de recursos hídricos inadequada, a queima e destruição de matas e florestas ou coberturas vegetais, dentre outros. Tá bonitinho o texto, tá, gente? Então vem para cá. Comanda a questão, aquilo que a questão pede. Em relação aos recursos naturais do Brasil, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Vem comigo. Nós temos o seguinte, ó. Alternativa A. Temos como recursos biológicos, vem comigo, carne, algodão, couro, ovos, dentre outros. Recursos biológicos, vamos pular. O petróleo é um recurso natural renovável e sua fonte no Brasil é inesgotável. C. O principal minério do país é o ferro, utilizado como matéria-prima para fazer o aço.
E D, a água é um dos principais recursos naturais do país, pois possui aproximadamente 12% das águas superficiais disponíveis no planeta. Vamos devagarzinho, vamos aos poucos, ó. Vamos de baixo para cima. Alternativa D. A água é um dos principais recursos naturais do país. De fato é. O Brasil é rico em bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, do Rio Tocantins-Araguaia, bacia hidrográfica do Rio Paraná, entre outras. Citei as mais importantes e as mais robustas, tá? Além de abastecer atividades econômicas como a agricultura, a pecuária, a mineração, a indústria, o comércio, tá? Além de abastecer também o consumo humano, essa água no Brasil, ela é muito destinada para a geração de eletricidade, nas chamadas hidrelétricas, como Itaipu, que fica na bacia do Rio Paraná, tá? Como a de Belo Monte, que fica na bacia do Rio Amazonas, pegando ali um contexto Tocantins-Araguaia, que tem a Tucuruí. Nós temos ao longo do Velho Chico, do São Francisco, hidrelétricas importantes como Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, Três Marias, enfim. Então o Brasil é muito dependente de hidrelétricas, da força da água para gerar eletricidade, né? Com a queda desses rios de planaltos, energia gravitacional sendo transformada em energia cinética ou mecânica para girar as turbinas e, de fato, sendo transformado em eletricidade distribuído pelos transmissores, tá? Para abastecer esse Brasilzão. Então tá bonitinha. Então a água é um dos principais recursos naturais do país, pois possui aproximadamente 12% das águas superficiais disponíveis no planeta. Tá correto, gente. Quando diz 12% das águas superficiais, está querendo falar água doce, tá? Claro que quando se fala em água marítima, em corpos hídricos marítimos, oceanos e mares, aí é um outro percentual, é um outro cenário. Alternativa C. O principal minério do país, né, é o ferro. O Brasil exporta muito, é uma das principais commodities ou produtos primários na balança comercial de exportação. O Brasil exporta muito ferro, tá? Utilizado como matéria-prima para fazer o aço, verdade, na mistura com outros minerais metálicos, manganês, estanho, enfim. Alumínio. B. O petróleo é um recurso natural renovável. Não, jamais, jamais. O petróleo é uma fonte energética não renovável, tá? Não renovável. Então, quando se fala em fontes como petróleo, gás natural, carvão mineral, são fontes energéticas não renováveis, não tem um ciclo natural e um ciclo de renovação rápida, como por exemplo a gente tem outras fontes como parques eólicos que utiliza energia da circulação atmosférica dos ventos, as usinas fotovoltaicas que utiliza, claro, a energia do sol, a emissão dos raios solares, né? A biomassa, por mais que seja impactante, mas é menos impactante do que a queima dos derivados de petróleo. Então, a biomassa, os biocombustíveis também utiliza a biomassa, então pode ser utilizado um replantio, um reflorestamento, enfim. E sua fonte no Brasil é inesgotável. Não. O Brasil extrai muito petróleo e gás natural, tanto onshore, em terra, como offshore, em plataformas marítimas profundas e ultraprofundas, como a bacia de Campos e de Santos, em que tem reservas de pré-sal, tá? Mas não. Tá? Alternativa A, temos como recursos biológicos carne, beleza, algodão, vegetal, couro, beleza, ovos também, dentre outros. Então a que está incorreta, de fato, é a alternativa B, o petróleo, assim como o gás natural, assim como o carvão mineral. Ele não é um recurso natural renovável, é não renovável e extremamente poluente, emite muitos gases que agravam o efeito estufa, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, tá bom? Então, gabarito, alternativa B, mais uma vez. E aqui, para a gente finalizar com chave de ouro, vem para cá. Questão 6. A preservação ambiental é um tema comumente difundido na sociedade mundial. Partindo desta constatação, leia este relato.
Residências, comércios e indústrias, no ano de 2016, foram responsáveis pelo descarte incorreto de 7 milhões de toneladas de lixo, sendo 13% plásticos e apenas 15% foi reciclado, segundo dados da ONU Meio Ambiente de 2018. Olha só, a prática do regresso dos materiais já utilizados no processo produtivo, ou seja, aquilo que é utilizado e retorna, faz um processo aí reversível, tá? Como tem embalagens de refrigerantes, garrafas de refrigerantes, de outras bebidas que depois de serem utilizadas são retornáveis, tá bom? A prática do regresso dos materiais já utilizados no processo produtivo, buscando o seu reuso ou descarte de maneira correta dos resíduos. Denomina-se como, gente? Vem para cá. Produção artesanal? Não, jamais. Produção alternativa? Também não. Intervenção sanitária? Não. Imposição patrimonial? Também não. Então ficou fácil, né? Logística reversa. Essa logística reversa é de fato um caminho contrário àquele caminho inicial da produção. O produto, a mercadoria, sai do seu fluxo produtivo, da sua dinâmica produtiva, de grandes depósitos, vão para os supermercados, para os mercados, para serem vendidos em atacado ou no varejo, chega até o consumidor final, depois o consumidor final, associado a todo um contexto logístico, faz com que esse produto ou parte desse produto retorne para esses depósitos, fazendo todo um processo, uma logística reversa, tá? Que ao ser retornado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, mas o processo logístico, tá? O processo tanto da fábrica, da dinâmica produtiva, até o uso final do consumidor final e o retorno para essas fábricas, para esses depósitos, para essa dinâmica, é o que nós chamamos de logística reversa. Show de bola? Que, repetindo, não é a mesma coisa que reutilização, reciclagem. Pode ser reutilizado, aquele material pode ser reciclado, aí já entra um outro processo a posteriori. Joinha, belezinha, tranquilaço. Moçada, meninada, vem para cá comigo. Olha só, não esqueçam de entrar em contato aí com a galera da Tribo Concursos, tem uma oferta especial esperando por vocês. Então vocês que estão se preparando para alguns certames, para alguns concursos públicos, entre eles o que está aberto, a Polícia Militar do Estado do Maranhão, a PMMA, está com a condição excepcional. Então não perca tempo, entre em contato aí com o suporte, garanta sua vaga nessa preparação que é diferenciada, que tem professores gabaritados, que eu tenho certeza que você irá lograr êxito. E iremos pegar na mão de cada um, até a prova e posterior à prova, no mais, até o seu nome lá no Diário Oficial. Joinha, belezinha, tranquilaço. Então, queridos, fiquem com Deus. Até a próxima. Fica aqui as minhas considerações finais. Espero que vocês possam lograr êxito. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com o suporte da Tribo Concursos, em contato também com as redes sociais do professor, que tá tudo certo. Lembre que o conhecimento, ele é construído. Até mais. Se cuidem. Fui! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!